Perfeito. Então, meus caros, como prometido na última aula, que não foi semana passada, né? Semana passada a gente teve o evento, né? Espero que vocês tenham gostado, achei relativamente interessante, no fim das contas, né? Mas tudo bem, tivemos o evento ali para dar uma quebrada no ritmo, né? Para não ficar sempre as aulas chatas aí, vocês poderem ter alguma coisa diferente. Foi legal? Que bom. Também achei bacana. Achei bem interessante. Não sei se vocês viram todos os dias, mas eu achei, de forma geral, achei legal o evento. Trazou muito conteúdo? Acho que não, Nicolas. Acho que tranquilo, assim, dentro das expectativas. A gente perdeu, entre aspas, uma aula, né? Mas não vai gerar um atraso, assim, absurdo no fim das contas, né? Em vez de a gente ter uma última aula lá no final do bimestre, que seria uma aula, entre aspas, livre para desenvolver trabalho e tudo mais, a princípio a gente não vai mais tê-la, né? Então, essa seria a única diferença, né? Então, não que a matéria está adiantada, mas eu acho que a gente está conseguindo cobrir tudo de uma forma ok, né? Obviamente, tem aquela questão de que a gente não está sendo totalmente aprofundado em vários tópicos, né? A gente não está aprofundando em muitos tópicos, mas passando por vários tópicos, né? No fim das contas, passando por bastante circuito, bastante formatações diferentes de conversores, e daí vai entrar na parte dos componentes na próxima semana, né? Então, acho que a gente está conseguindo ver tudo, né? De uma forma geral. Se a gente fosse realmente aprofundar mais, daí talvez não desse mesmo, né? Daí a gente ia acabar não passando todo o conteúdo, mas eu acho que do jeito que está indo, ao meu ver, obviamente, né? Não que o meu ver interesse muito, o que interessa mais é o ver de vocês, mas ao meu ver está indo de uma forma relativamente ok, pelo menos para que vocês tenham aí uma boa noção geral de tudo. Beleza? Não sei se foi bem essa sua questão ali, mas essa é a minha visão atual aí da disciplina. Beleza? Eu não sei se foi lançado as horas ainda, Eduardo. Sinceramente, eu não sei quando vai ser lançado ou se já foi lançado. Não tenho certeza. Mas eu dou uma perguntada. Ah, tá. Ah, tá. Entendi. Mas depois eu dou uma perguntada lá pro Emanuel para ver certinho quando que vão lançar essas horas. Daí eu dou um parecer para vocês. Ah, você já mandou? Então você já resolveu, tá tranquilo. Temos cada certificado de disciplina. Não sei, Nicolas, eu vou perguntar. Eu já copiei sua pergunta aqui, depois eu pergunto. Mas não tenho certeza. Se alguém souber e puder responder. Boa. Ó, Sintra falou que só vão no final do semestre, então, galera. Então, quem participou e for ver as horas, só final do semestre. Beleza? Que tinha, acho que no primeiro dia tinha 400 e poucas pessoas, no fim das contas, né? Então, é bastante gente para ajustar isso aí. Mas até final do semestre está lá. Aí já é outra história. Triste vida. Mas vamos lá. Beleza, pessoas. Tua dúvida, Nicolas, está anotado, depois eu vejo com alguém que me ajude. E de resto é resto. Beleza? Vamos falar aqui agora sobre os nossos gradadores, pessoas. Então vamos entrar aqui na nossa matéria, depois de meia hora enrolando. Então os gradadores aqui são circuitos
do tipo CA-CA, né? Então, aula passada, a gente estava vendo ali os conversores CA-CA, mostrei para vocês a estrutura base desses conversores, e hoje a gente vai entrar aqui em específico em um desses conversores CA-CA, que são chamados de gradadores. Beleza? Então, esse aqui é um circuito específico, um conversor específico do tipo CA-CA também. Né? A gente tem o chopper, a gente tem os variadores, né, que são outros circuitos, a gente tem os gradadores, cada um com as suas especificidades, cada um com as suas características, beleza? Então, hoje a gente vai ver aqui esses gradadores, entender como eles funcionam e ver ali questões de aplicações relacionadas, beleza? Então, esses circuitos aqui, eles são circuitos conversores CA-CA, beleza, pessoal? Então, ele tem a capacidade, ou tem a característica de, entre aspas, né, fazer uma conversão de uma energia CA para outra energia CA, beleza? Porém, a gente define aqui que esses gradadores, eles são estruturas que têm um contato direto com a fonte, né? A gente não tem um tratamento intermediário de energia necessariamente. Por que isso? No gradador, nesse circuito específico, a gente não vai ter nenhum dispositivo além da chave, né? Então, se eu pego um chopper CA-CA, a gente tem as chaves, tem um filtro RL e tem a nossa carga. Então, a gente tem ali um tipo de tratativa intermediária para que o sistema tenha conversão. Na verdade, se a gente pegar praticamente todos os conversores que a gente viu até então, eles têm essa característica de ter a tratativa intermediária. Né? Se a gente pegar lá, por exemplo, o Bust, o Buck Bust, que eram circuitos CCCC, eles tinham, além das chaves, elementos LC, né? Eles tinham elementos de filtragem, ou seja, eles tinham elementos intermediários. Se a gente pega, por exemplo, o retificador, lá, CACC, a gente pode fazer o retificador apenas com as chaves, apenas com os diodos, mas a gente pode colocar o filtro capacitivo na saída. A partir do momento que a gente coloca o filtro capacitivo, a gente está colocando um elemento intermediário, ok? Então, nesse caso, a gente, nesse conversor específico, a gente não vai ter nenhum tipo de tratamento intermediário. É a fonte, a chave e a carga, beleza? Essa é a ideia. Por isso que a gente fala que ele não tem nenhum tipo de contato intermediário, nenhum tratamento intermediário, ele tem contato direto. Beleza? Posso pedir depois para fazer uma tabela colocando todos os transformadores, geradores, circuitos. Você diz todos os conversores ali, quais são as possibilidades deles? Seria mais ou menos assim? Algo nesse estilo? Beleza, eu vou colocar na lista de coisas ali para fazer. Não, beleza, pode deixar. Eu não garanto que eu faço para já, mas eu coloco na lista, talvez final de semana eu consiga fazer. Beleza? Então vou deixar anotado aqui a tua ideia. Aí eu faço esta tabela, beleza? E quando estiver pronto eu aviso vocês. Deixa eu anotar aqui. Acho que é uma boa mesmo. Acho que ajuda ali na visualização. Beleza? Então, boa ideia. Obrigado. Assim que der, eu já faço ela. Então, voltando aqui, ideiazinha anotada, beleza. Então, os nossos gradadores têm essa questão de ter o contato direto, ok, com a nossa fonte. Então, eles são destinados para que a gente apenas, entre aspas, apenas, né, controle o valor de tensão eficaz, certo? Óbvio, a gente está falando de tensão alternada, né? Então não faz muito sentido a gente falar tensão média, no fim das contas, né? Tensão média, corrente média aqui vai ser sempre zerada, porque a gente, a princípio, está falando de um sistema senoidal,
todo correto, né? Então, os valores médios vão estar zerados. Então, a ideia desse nosso dispositivo aqui é variar o valor eficaz. Porém, essa variação que a gente vai ter é única e exclusivamente para diminuição da tensão eficaz, beleza? Então, ele só serve como um redutor da tensão de entrada e não como um elevador da tensão de entrada, certo? Então, esse gradador, essa estrutura, esse dispositivo em específico, ele vai servir para que a gente consiga fazer reduções das tensões de entrada, certo? Então, tem uma tensão de entrada, por exemplo, de 127 e eu quero que eficazmente ela apareça com 80 volts sobre uma lâmpada. Eu quero fazer um dimmer, por exemplo, aqui na minha residência. Beleza, eu vou usar, ou eu posso usar um gradador. Ele vai sempre reduzir a nossa tensão de entrada para que a gente tenha uma tensão eficaz na saída menor, tá? Nesse caso, a gente não vai alterar a forma de onda, a gente não vai alterar a frequência, a gente não vai alterar a amplitude máxima, a gente vai trabalhar para que a tensão eficaz seja alterada, apenas ela, ok? Então a gente vai continuar tendo todas as características da onda original, da onda de entrada na nossa saída. A gente só faz aqui algum ajuste para que a gente consiga modificar a questão da nossa tensão eficaz. Beleza? O William perguntou ali, tipo aqueles variadores de bancada. Sim, basicamente. Os variômetros, né? Sim, Ele, na verdade, né, tem alguns que usam essa estrutura, tem alguns que usam outra estrutura, né? De variadores mesmo, que existe uma estrutura chamada variadores, né? Então, tem os variômetros que tem variador e graduador, né? Aí tem variômetro que tem só o variador. Mas é nessa ideia, né? Pense no gradador, eu acho que é muito mais interessante pensar como sendo dimmer propriamente dito, sabe? Dimmerização, para fazer controle da energia CA propriamente, né? Ah, eu quero fazer aqui uma característica de diminuir a minha iluminação. Eu quero dimmerizar a minha iluminação aqui da minha casa. Aí a gente vai usar um gradador, porque a gente não tem capacidade de aumentar a tensão com ele. Beleza? E tá até aqui, né? No caso, utilizado para controle de carga resistiva ou carga indutiva, né? Então, o melhor exemplo que eu consigo dar para vocês é um dimmer de lâmpada, né? Uma carga puramente resistiva, né? Outro exemplo que a gente poderia ter é para fazer o controle de motores indutivos, né? Então, quero controlar a velocidade no motor indutivo. Eu posso usar um gradador, né? Óbvio, se ele for CA, né? Então, posso usar um gradador para isso também, porque a gente vai conseguir controlar a nossa tensão eficaz, beleza? A gente não vai mudar a onda, não vai mudar a amplitude, nada, a gente vai só fazer esse controle de valor eficaz. Poderia ser aquele relé de potência de estado sólido variável. Você diz pro variador? Aí sim. Se eu entendi sua pergunta corretamente, sim. Assim, ele só altera a resistência. O graduador, não. O graduador, ele vai trabalhar em função do formato de onda. Eu já vou responder essa sua pergunta, Nicolas, nos próximos slides. Beleza? Deixa eu até pular aqui um pouquinho, rapidão, já volto ali, galera. Só para ficar visível aqui para vocês o que é o graduador, o que ele vai fazer e como é que ele vai funcionar. Beleza? Peguem essa primeira onda aqui, essa onda de cima, como sendo a nossa onda VO, ok? Então eu tenho aqui um tracejado, né, que seria a onda de entrada propriamente dita. Vejam que a gente tem aqui a questão do tracejado, da senoide, e o que eu tenho de onda real é o meu VO,
Beleza? Essa é a nossa saída. E aqui embaixo, na segunda linha, é a tensão que fica sobre a nossa chave. Se a gente somar a tensão que a gente tem sobre a chave mais a tensão que a gente tem sobre a saída, a gente vai ver que isso aqui seria uma onda senoidal completa, perfeita, sem alteração, né? Mas o que acontece aqui, basicamente? A gente tem a nossa senoide de entrada, a gente vai chavear o sistema para que, em um período de tempo, a nossa onda senoidal não apareça na saída e, em outro período de tempo, ela apareça na saída. Então, a gente vai, a partir de uma angulação aqui, determinar qual que é o disparo da nossa chave. Beleza? Essa é a ideia. Enquanto a chave está aberta, toda a tensão da entrada vai aparecer sobre a chave e nada vai aparecer sobre a saída. Quando a nossa chave estiver fechada, conduzindo, nenhuma tensão aparece sobre a chave e toda a tensão aparece sobre a nossa saída. Então, aqui a gente está fazendo com que, ao invés do ciclo completo da senoide apareça sobre a nossa carga, a gente está reduzindo esse ciclo e pegando apenas um pedaço dele. Então, é como se eu cortasse a nossa senoide em pedaços e usasse apenas partes dela para alimentar a nossa carga. Então, ela continua sendo uma senoide, né? Óbvio, uma senoide cortada, mas continua sendo uma senoide, porque a gente só está determinando quando ela vai passar e quando ela não vai passar, fazendo com que a nossa carga enxergue esse tipo de sinal, né? Um sinal reto, zerado, e uma semissenoide, ou um pedaço de senoide aqui no fim das contas. E dessa forma a gente vai estar alterando a tensão eficaz. A gente não está alterando o formato de onda, né? A gente não está alterando a amplitude, a gente apenas está determinando qual que é o momento de ter o aparecimento da tensão de entrada na nossa carga, beleza? Dessa forma a gente consegue controlar a tensão eficaz, porque aqui o sistema ele vai, digamos assim, ver tensões eficazes menores do que de uma senoide completa. Numa linguagem mais leiga, ele corta. Isso. A gente pode dizer que ele vai fatiar a senoide aqui, né? Ele vai cortar a senoide em alguns pedaços e determinar que apenas parte dela apareça sobre a nossa saída. Então ele é diferente daqueles shoppers, né? Porque o shopper, o que acontece? Eu vou ter uma senoide completa na saída. Então eu vou ter uma redução da amplitude, mas vou continuar tendo uma senoide completa na saída. O gradador, ele não altera a amplitude, ele não altera a frequência, não altera nada. Ele só vai determinar pontos específicos para a nossa senoide aparecer na saída. Isso aqui é como se fosse um PWM senoidal. Então pense em questão de PWM. Tem uma parte que está conduzindo, uma parte que não está conduzindo. Então, como se fosse o PWM, a gente consegue determinar. Óbvio que, né, aqui, eu tenho 60% da senoide, então eu estou tendo 60% da tensão na saída, não necessariamente por ser uma senoide, né? Mas aqui a gente pode levar por essa ideia de PWM, né? Eu quero ter 60% da senoide aparecendo na saída. Isso vai fazer com que eu tenha uma tensão eficaz mais baixa do que se 100% da senoide aparecer na saída. Eu quero ter 30% da senoide aparecendo na saída. 30% da senoide na saída vai fazer com que eu tenha menos tensão eficaz sobre a minha carga. Menos tensão eficaz vai parecer com que ela está menos ativa, né? Então essa seria a ideia, a gente ter esse controle de intensidade como, entre aspas, se fosse um PWM em uma senoide, beleza? Cortando aqui determinados pedaços. Beleza? Fez um pouco mais de sentido agora? Ficou um pouquinho mais visual? Aproveito para tomar meu chá enquanto vocês respondem. Então, beleza. Então, agora vamos voltar todos os slides que eu pulei, né? E
vamos lá, né? O nosso gradador aqui, ele tem como funcionamento base o retificador, né? É mais ou menos a mesma ideia, tá? O retificador aqui, comum de meia onda, o que que ele faz? Ele corta metade de um ciclo, certo? Ele pode cortar a metade positiva ou a metade negativa, certo? Então a gente faz com que a nossa energia CA se torne uma energia CC desta forma, beleza? Tendo um único diodo aqui. Agora, se a gente colocasse 2 diodos, um para cada lado, por exemplo, né? Se a gente coloca um diodo que não tem controle, o que que ia acontecer? Ia acontecer que a gente não teria sinal nenhum na saída, né? Basicamente. Agora, se a gente consegue controlar esses elementos, o que a gente iria conseguir? A gente conseguiria determinar um ponto específico da nossa senoide para fazer com que ela cortasse e um ponto específico para fazer com que ela passasse, né? O Thiago ali já adiantou, já falou um dia aqui. Exatamente, a gente poderia fazer a utilização aqui de um dia aqui nesse sistema para conseguir fazer com que o gradador funcione. Né? A gente também tem outras possibilidades, a gente poderia usar um dia aqui com um tri aqui, a gente poderia usar 2 tiristores, né? Então tem formas ali de trabalhar, e não se preocupem que a partir da aula que vem a gente vai ver aqui os componentes de forma geral, beleza? Então, questão de componente a gente ainda vai trabalhar especificamente, tá, galera? Mas a ideia é que o gradador em si, ele se baseia na ideia do retificador, que é cortar um pedaço da senoide. O retificador ele faz isso, só que ele corta completamente um ciclo, seja o ciclo positivo ou o ciclo negativo, o que transforma muito a nossa onda, né? Se a gente conseguisse cortar em um ângulo específico na parte positiva e na parte negativa, a gente teria um sistema que transforma energia CA para outra energia CA. Aí sim a gente teria um gradador. Beleza? Então, a base de funcionamento é dada a partir do retificador. Não é um retificador, tá, pessoal? A gente não vai usar um diodo, né? A gente vai usar outros componentes, mas a ideia a base se dá em cima desse cara aqui. Então, olhando a nossa estrutura do gradador propriamente dita, né? Aqui eu coloquei 2 exemplos, né? Um com um tri aqui e um com 2 tiristores, né? Mas também daria para usar o dia ali que o Thiago comentou para montar, né? Mas é basicamente essa ideia. Vejam que a gente tem aqui uma dupla possibilidade de caminho, né? A gente vai fazer com que a energia passe por um caminho, quando a energia for positiva, e quando a energia for negativa, eu passe por outro caminho. Ok? Essa é a ideia. Porém, se vocês olharem para essa imagem de baixo aqui, eu acho que fica mais visual do que a de cima, por enquanto. Vejam essa imagem de baixo aqui. Vocês vão olhar e falar, putz, isso aí é 2 diodos, né? Só que não. Isso aqui não é um diodo, tá? Isso aqui é um tri aqui. É um diodo com controle, né? Então, seria um componente aqui aonde a gente consegue determinar qual que é o ângulo de disparo. Ou seja, eu poderia determinar uma tensão específica para ele disparar, não é que nem o diodo que vai sempre disparar. Né? Então, posso determinar, para baixo de 10 volts, você vai cortar, para cima de 10 volts, você vai deixar com que a energia passe. Ou você vai cortar em determinado ângulo, e depois daquele ângulo, você vai continuar conduzindo. Tá? Então, aqui, diferente do diodo, eu tenho controle. Beleza? Lembrem lá, o diodo é uma chave que eu não tenho controle. A gente não pode controlar. Aqui, a gente tem o controle. A gente pode determinar quando que o disparo vai acontecer. O controle é melhor nesses casos aí? Eu diria que sim, Thiago. Para falar bem a verdade. Eu acho que, óbvio, tudo depende, né? Tudo tem suas vantagens e suas desvantagens,
Mas, no fim das contas, fazer um circuito com os dois tríacs, ele é teoricamente mais simples do que fazer com os outros componentes. Só que os outros componentes, eles vão ser, digamos assim, mais otimizados, menores e talvez mais baratos, né? Mas os tríacs, eles vão acabar sendo mais fáceis de projetar, né? Então, se você pensar assim, melhor controle em função de facilidade, talvez que o tríac seja mais fácil. Se você pensar em melhor controle custo ou melhor controle em tamanho, talvez que os outros componentes fiquem melhor, beleza? Então, vai mais ou menos nessa linha. Beleza? Boa. Serve para fazer dimmer para lâmpada, né? Exatamente, meu caro Bernard. Vejam só, o Bernard está prestando atenção na aula. Falei isso 3 vezes já. Olha só, muito bom, Bernard. Brincadeira. Mas sim, ele é basicamente aqui para fazer esse tipo de estrutura, né? Que no caso, para controle de carga puramente resistiva, como uma lâmpada, puramente indutiva, como um motor, ou fazer o controle de uma carga resistiva e indutiva, né? A gente tem essa possibilidade também. Beleza? Como que ele controla? Você diz, Nicolas, como que o tri aqui controla a onda? Se for isso, a gente daqui a pouquinho entra nesse ponto. Se for sobre como controlar o tri aqui, aí a gente vai ver nas próximas aulas de componente, beleza? Que daí a gente vai ver aqui questão de como que eu faço para trabalhar com ele e tudo mais. Beleza? Que daí vai entrar na mesma ideia de transistor, né? Como é que eu faço para chavear, colocar em condução, colocar em corte. Se for questão de controle do componente propriamente dito, a gente vai ver posteriormente, tá? Aqui estamos vendo a estrutura como um todo ainda. Caralho, juro que não ouvi. De boas, meu cara. Não tem problema. Só para pegar no pé mesmo. Beleza. Boa, Nicolas. Controle por tensão, basicamente. Nossa. O quê? Diga lá. Por que nossa? Thiago disse tudo. Ah, era isso que você queria saber? Se era controle por tensão por corrente, no caso? Ah, tá. Se for isso, é tensão, perdão. Eu achei que você queria, tipo, detalhamento do controle. Daí que não era o caso, né? Tá, que a gente controla por tensão. Beleza? De detalhamento do controle a gente entra depois, tá? Mas agradecido, Thiago. Já adiantou aí. Beleza? Então, voltando aqui no nosso circuito, né? Então, a ideia dele é que ele vai ter aqui, a princípio, 4 etapas, tá, pessoas? Então, a gente vai ter uma primeira etapa, onde a parte positiva do sinal passa pelo T1. Na verdade, a primeira etapa vamos voltar, né? A primeira etapa, qual vai ser? A primeira etapa vai ser com que o sinal não passe por nenhum caminho. Então, o sinal ele não aparece na carga inicialmente. Essa é a primeira etapa. Nada da nossa tensão de entrada aparece sobre a carga. Na segunda etapa, a parte positiva do sinal vai passar pelo T1 e vai aparecer pela nossa carga, vai aparecer sobre a carga. Na terceira etapa, que é quando começa o ciclo negativo, a gente não vai ter nada da fonte aparecendo na carga. E na quarta etapa, a nossa parte negativa do sinal de entrada passa pela carga e passa pelo T2. Né? Então, pensem aqui como uma dupla chave mesmo, né? Propriamente dito. A gente vai fazer com que a gente determine por qual caminho que ele vai passar em determinado momento. Beleza? Só que a gente tem o controle aqui. Então, a gente consegue chaveá-lo, a gente consegue determinar quando que ele vai abrir, quando que ele vai fechar, diferente de um diodo comum. Pensem como se fosse um transistor propriamente dito, tá? A gente consegue chavear e determinar quando que eu vou ter a passagem ou a não passagem de energia, tá?
Então aqui o nosso gradador com a carga puramente resistiva, né? Vocês viram aqui eu coloquei um Z, né? Então aqui é uma impedância, então ele pode ser puramente resistiva, puramente indutiva, pode ser uma soma de resistiva com indutiva, né? A carga é independente, mas vamos ver aqui primeiro com o resistor apenas, né? Só com a carga resistiva. Então a mesma coisa aqui, a única coisa que mudou é que em vez de ser um Z, é um R, tá? Então as nossas etapas são essas aqui que eu já tinha comentado, né? Então a primeira etapa ele vai de 0 a alfa, né? Que a gente sempre vai falar de angulação, tá, pessoal? Porque não necessariamente a gente vai sempre trabalhar na mesma frequência, né? Então não faz sentido a gente falar em tempo aqui, né? A gente sempre vai falar em função da onda senoidal. Então é sempre em função de angulação, tá? Então por isso que aqui está aparecendo um alfa e um π e não vai aparecer, por exemplo, um TS, como é o caso dos outros conversores, né? Nos outros conversores, a gente tinha questão de razão cíclica, de tempo. Nesse conversor aqui a gente não tem essa questão, tá? Então a gente sempre vai trabalhar em função de ângulos de disparo, beleza? Por isso que aqui o formato está de 0 a alfa para a primeira etapa, que é justamente onde as duas chaves T1 e T2 vão estar abertas, né? Toda a tensão vai aparecer sobre essas chaves e nenhuma tensão vai aparecer sobre a carga. Então, na primeira etapa, a carga tem 0 de tensão. Na segunda etapa, que vai de alfa a π, né? Lembrando que o π aqui é 180 graus, né? Ou seja, de 0 a 180 é toda a parte positiva do ciclo, tá? Então, essas duas primeiras etapas aqui, elas ocupam a parte positiva do ciclo. 0 a alfa, sendo alfa o ângulo que eu quero fazer o disparo, alfa a π, sendo que é o ângulo que eu quero fazer o disparo, até que a parte positiva da minha onda acabe, né? Ou seja, os 180 graus. Então, na segunda etapa, que vai de alfa a π, a chave T1 vai estar fechada, conduzindo, né? E a chave T2 vai estar aberta, não vai conduzir. Então, não vou ter nenhuma tensão sobre as chaves e toda a tensão vai aparecer sobre a nossa carga, tá? Isso falando de forma ideal, tá, pessoal? Ah, mas ela não dissipa potência, nada? A chave ideal, não, né? Lembrando que, idealmente falando, a gente não vai ter nenhuma perda de tensão sobre as chaves. Fisicamente, sempre vai ter, né? Então, se a gente for lá montar o circuito, a gente vai ver que vai estar aparecendo uma tensão sobre essas chaves, mesmo quando elas estarão conduzindo, beleza? Então, quando eu falo aqui que não tem tensão na chave, entendam como chave ideal, tá? Então, as duas primeiras etapas aqui, elas fazem parte do semiciclo positivo da nossa senoide. A terceira e a quarta etapa fazem parte do semiciclo negativo da nossa senoide. Então, a terceira etapa vai de π até π mais alfa, né? Ou seja, os 180 graus mais o nosso ângulo de disparo. Aqui no caso, esse alfa, ele sempre vai ser o mesmo para os dois semiciclos, tá? Idealmente falando. Então não faz muito sentido a gente colocar dois ângulos de disparo diferentes nos ciclos, né? A gente sempre vai usar o mesmo ângulo de disparo para o ciclo positivo e para o ciclo negativo. Por isso que esse alfa aqui aparece de novo, tá? Então vai de π até π mais alfa, né? Então essa é a parte onde nada de tensão vai aparecer sobre a carga, pois as duas chaves ali, T1 e T2, vão estar abertas, não vão estar conduzindo. E por último, aqui a quarta etapa vai de π mais alfa até 2π, né? Sendo 2π ali o 360 graus, que é quando o semiciclo negativo acaba. Nesse caso, a T1 está aberta, a T2 está fechada, então a T2 está conduzindo. Eu não vou ter nenhuma tensão sobre as chaves, e a tensão vai estar sobre a nossa carga, ok? Então, aqui, aí sim, é o nosso gráfico que eu tinha adiantado e mostrado ali para vocês, tá? Então, a primeira etapa é essa aqui, ó, que vai de 0 até alfa. Então, essa aqui é a primeira etapa. Tenho tensão na chave, não tenho tensão na carga.
Segunda etapa, vai de alfa até π. Não tenho tensão sobre as chaves, tenho tensão na carga. Terceira etapa, vai de π até π mais alfa. Tenho tensão nas chaves, não tenho tensão na carga. Quarta e última etapa, vai de π mais alfa até 2π. Então, não tenho nenhuma tensão sobre a chave e vou ter aqui tensão sobre a carga. E daí o processo se reinicia. Então, primeira e segunda etapa são relacionados ao semiciclo positivo da onda. Terceira e quarta etapas aqui relacionadas ao semiciclo negativo da nossa onda, tá certo? Esse alfa e esse alfa são iguais. Então, se eu falo, por exemplo, que o alfa é 20 graus, o que isso quer dizer? Que do 0 graus até o 20 graus, eu não vou ter nenhuma tensão aparecendo na nossa carga. Do 20 graus ao 180, tem tensão aparecendo na carga. Do 180 ao 200, não vai ter tensão na carga. Do 200 ao 360, a gente vai ter tensão na carga. Lembrando aqui, CA, os 360 graus, ou os 2π, é o semiciclo, é a senoide completa, tá? Então, π é 180, 2π 360, e o alfa aqui vai ser o nosso ângulo de disparo, o ângulo que a gente vai determinar para disparar. Obviamente, quanto maior esse ângulo de disparo, menos tensão eu vou ter sobre a carga, né? Então, menos tempo de tensão sobre a carga eu acabo tendo. E, consecutivamente, a gente vai reduzir a tensão eficaz do nosso sistema, né? Então, se o alfa é 0, tensão eficaz da nossa saída é exatamente igual ao da nossa entrada, tá? Então, a gente vai ter com que toda a tensão da entrada aparece na saída. Se o nosso ângulo de disparo é 10, a gente está cortando ou comendo um pouco da tensão da entrada. Então, a gente está tirando um pouco dessa tensão e fazendo com que só o resto apareça lá. Então, a tensão eficaz vai ser mais baixa do que o máximo. Então, eu vou ter ali um percentual menor do que 100%. Vou chutar aqui 95%, tá? Isso tanto para o semiciclo positivo quanto para o semiciclo negativo, tá? Então, a gente perde na parte positiva e perde na parte negativa. Fui lá e coloquei que o ângulo de disparo é 90 graus. Metade da senoide eu vou perder. Eu vou cortar metade dela. Metade da parte positiva, metade da parte negativa. Eu vou ter uma tensão eficaz ali de 50% da tensão eficaz de entrada. Tá? Então, a gente está realmente cortando aqui. A gente não está modificando a nossa onda, a gente não está alterando a amplitude dela. A amplitude de pico vai ser a mesma na saída do que na entrada, porque a gente não está fazendo nenhum tipo de alteração nela. A gente só está determinando pontos de chaveamento, ok? Esse é o principal esquema aqui dessa nossa estrutura. Determinar esses pontos de chaveamento. Quanto maior o ângulo de chaveamento, menor a tensão eficaz na nossa saída, percentualmente falando, em relação à tensão eficaz da entrada. Tá? Então, a gente sempre está controlando essa nossa tensão. Beleza? Aí, óbvio, né, vai de aplicação para aplicação, mas eu vou ter um ângulo mínimo e um ângulo máximo, né? Por exemplo, não posso fazer um disparo aqui no 179 graus e deixar 1 grau disparando. Né? Provavelmente a gente não vai conseguir controlar nada assim. Né? Pegar uma lâmpada resistiva, né, de filamento, eu não vou conseguir fazer com que ela acenda usando um ângulo de disparo de 175 graus, 170 graus. Né? Vou ter que usar um ângulo maior. Aqui eu vou ter uma limitação. Então vai chegar um ponto aqui, um ângulo, onde mesmo que essa senoide apareça na saída, ela não vai
necessariamente surtir um efeito de trabalho nela. Óbvio, tem a parte elétrica e tudo mais, mas ela não necessariamente vai acender, né? Se for uma lâmpada. O motor é a mesma coisa, né? Motor indutivo. A velocidade mínima que ele vai conseguir chegar não vai ser quando eu estiver chaveando aqui a 179 graus. Vai ser uma angulação mais alta, porque ele precisa ter uma quantidade mínima de energia para continuar rodando. Óbvio, vai da aplicação para aplicação, não tem como eu falar para vocês aqui, ó, nunca usem mais do que 140 graus de ângulo de chaveamento, que não vai funcionar. Pode ser que funcione, depende da sua carga, depende da sua aplicação. Tá? A mesma coisa para entrada aqui, né? Eu chavear em 1 grau talvez não faça muito sentido, né? Que é 99,9% da nossa entrada. Então vai ter um valor mínimo aqui, inicial, que a gente também tem que chavear. Então, a gente normalmente vai testar isso e vai ver quais são os limiares da nossa aplicação, os limiares em relação a graus aqui das nossas aplicações. Ok? Então, essa é a ideia. Lembrando que esse alfa serve tanto para o semiciclo positivo quanto para o semiciclo negativo. Aqui a gente só fala de π mais alfa. Beleza? Até aí, pessoas, ok? Sim, então beleza. Então boa. Assustado, mas com fé. Assustado, mas com fé. Calma. Acho que sim. Ai, ai. Não se desesperem, meus queridos. Calma que a questão do disparo aqui do controle a gente vai ver depois, tá? Aqui a gente tá só entendendo a estrutura por enquanto. Beleza? Lembrem-se disso. Aqui para facilitar, galera, eu sei que vocês não curtem muito, para não ficar deduzindo fórmula, eu já coloquei as fórmulas padrões aqui, tá? Obviamente da nossa tensão eficaz na saída e da nossa corrente eficaz, né? Então, esses são os nossos valores aqui sobre as nossas cargas. Então, o nosso VO é determinado por esta relação aqui, e o nosso IO é determinado por esta relação. Depois a gente vai fazer um exercício e aplicar essas fórmulas aqui para que a gente entenda perfeitamente como que elas funcionam, tá? Mas lembrando aqui, ponto importante, que a corrente e a tensão média, né, na carga vão ser nulas, né? São senoides. Mesmo que sejam senoides cortadas, elas vão ser sempre cortadas no mesmo ponto, né? Ou na mesma angulação. Então, tensão e corrente média são nulas, tá? O que é importante ressaltar aqui, o que vale ressaltar, é que a gente pode fazer utilização do alfa e do π em valor em graus, tá? A gente não é obrigado a usar radiano aqui nas fórmulas, então a gente poderia usar o valor em graus mesmo, tá? Então não preciso saber qual que é o radiano do nosso ângulo de disparo, né, do nosso chaveamento, e nem qual que é o radiano aqui do π. É fácil, ok, né, mas aqui a gente faz utilização dos valores em angulação mesmo, tá? Nas fórmulas. E aqui, se a gente for olhar a fórmula ali, né, a gente tem algo que a gente chama de parametrização da corrente, né? Então, existe aqui uma parametrização da corrente em relação à corrente total, dependendo do ângulo de disparo, né? Então, aqui é muito mais interessante para a gente ver a questão de decaimento, né? Vejam que conforme a gente vai aumentando o ângulo de disparo, a gente vai obrigatoriamente perdendo corrente, né? Isso também serviria para tensão, né? Ela teria a mesma característica de onda,
né? Então, a gente vai tendo um decaimento aqui nominal da nossa corrente conforme a gente vai aumentando o nosso ângulo de disparo. Justamente porque, conforme a gente aumenta o ângulo de disparo, a gente está usando cada vez menos senoide da entrada, por assim dizer, né? Ou seja, a gente está usando cada vez menos energia da nossa entrada. Isso vai fazer com que, obrigatoriamente, a gente tenha este decaimento aqui acontecendo, sendo que o valor máximo que a gente consegue de corrente sempre vai ser no ângulo zero de disparo, e lá em 180 graus, a gente vai conseguir nada de corrente, né? Nada de corrente e nada de tensão. Se a gente chavear aqui em 180 graus, basicamente a nossa saída é uma linha reta no zero, né? Ou seja, a gente não tem nada. Não faz muito sentido a gente chavear nos 180 graus, né? Assim como talvez não faça muito sentido a gente chavear no 0 graus por uma questão de funcionamento ali do gradador, né? Se a gente quer chavear no 0 grau, coloca um fio ali, né? Não precisa. Óbvio, tem questão, eu quero fazer um dimmer, tal, aí ok, né? Queremos fazer algum nível de controle. Mas se eu for usar o elemento só para chavear no zero, talvez não valha a pena, né? Mas aqui é só para a gente visualizar, então, essa questão aqui de diminuição da corrente ao longo do grau de chaveamento, tá? Prezado, por que só vai até 180 aqui? Por que não vai até 360? Porque a gente usa um ângulo de 0 a 180 para chavear, porque a gente sempre vai falar do valor base para um semiciclo e para o outro semiciclo vai ser a mesma coisa, né? Então, quando eu falo aqui que eu estou chaveando em 90 graus, chavear em 90 graus é ter metade do semiciclo positivo aparecendo e a metade do semiciclo negativo aparecendo, né? Então, a gente replica o que acontece no semiciclo positivo para o semiciclo negativo, tá? Então, o semiciclo positivo tem 180 graus e o semiciclo negativo tem outros 180 graus. Então, nesses gráficos, só vai até 180 porque é o máximo que o semiciclo pode ter, né? Não estou falando do ciclo completo com parte positiva e negativa aqui. Aqui, se a gente chavear em 170, por exemplo, eu ter 10 graus de positivo e 10 graus de negativo, né? É simétrico nesse caso, né? Para a parte positiva e para a parte negativa. Então, por isso que a gente tem essa consideração aqui de ele ir apenas até 180 graus, tá? A gente só quer o semiciclo e não ambos os semiciclos, tá? Sempre lembrem disso, é simétrico, tá? O chaveamento em um é igual ao chaveamento no outro. Beleza? E daí aqui também os valores eficazes e médios sobre a chave, né? Então, aqui, o mais interessante, no fim das contas, é o eficaz, né? Aqui, esse IT seria a corrente sobre a chave, né? Então, a corrente eficaz aqui sobre a nossa chave vai ser a corrente de saída divididos por raiz de 2, ou seja, vai ser tudo isso aqui, né? Pegando a corrente de saída e colocando o raiz de 2 ali embaixo, tá? Então, a gente tem essa consideração aqui de corrente sobre as nossas chaves. Beleza? Então, eficazmente, a gente vai ter isso aqui. Até porque, querendo ou não, né? Eu só vou ter corrente na chave durante um semiciclo, né? Aqui a gente apresenta o gráfico desta forma, né? Mas a gente tem essas duas chaves paralelizadas aqui, né? Olhando para os tiristores. Então, a gente tem corrente passando sobre uma das chaves em um semiciclo e corrente passando na outra chave no outro semiciclo, né? Então, eu não tenho passagem de corrente nas duas chaves ao mesmo tempo, né? Elas só estão passando em semiciclos distintos, no fim das contas. É porque quando uma das chaves está cortando, né? Ela não tem passagem de corrente sobre ela. Beleza? Então, aqui, caso a gente tenha necessidade aqui de calcular essa corrente eficaz, justamente para questão de encontrar o componente correto, digamos assim, para nossa aplicação, tá?
Questão de tensão de pico e corrente de pico vai ser sempre a mesma, né? Na verdade, a tensão de pico na carga é igual à tensão de pico da entrada, né? Isso a gente não tem diferenciação porque a gente não está mexendo na amplitude, né? E a corrente de pico sobre a nossa chave vai ser a mesma corrente de pico que a gente vai ter na nossa carga, né? Então, também temos essa característica igual. E a tensão de pico na chave também vai ser igual à tensão de pico na entrada, né? Então, se a tensão de pico na entrada é 180 volts, a chave tem que suportar pelo menos 180 volts, a nossa carga também tem que suportar pelo menos 180 volts, tá? A gente não necessariamente vai considerar outros pontos, né? Vocês podem pensar, mas eu vou sempre chavear aqui no 120 graus. 120 graus sempre vai estar abaixo do meu valor máximo, né? Então, posso pegar elementos com tensões máximas mais baixas, né? Idealmente, a gente sempre considera o pico mesmo, né? Não necessariamente outros pontos que a gente poderia estar chaveando. Então, sempre considerem a tensão e a corrente máxima possível, né? Considerando que o 90 graus vai aparecer sobre a chave e vai aparecer sobre a carga no fim das contas. Ok? E aqui também existe uma padronização das correntes para os nossos elementos tiristores ali, né? Aqui, esse 0,5 até o 0 não é corrente nominal, tá? Isso aqui é percentual em função da corrente de saída, né? Em função da corrente que a gente tem na nossa carga. Então vejam que a corrente sobre as nossas chaves, ela também diminui conforme o nosso chaveamento aqui acontece, né? Então, conforme a gente vai aumentando o grau do chaveamento, conforme a gente vai aumentando a angulação do chaveamento, a gente também vai estar diminuindo as correntes que vão estar aparecendo sobre as nossas chaves, né? Seja ela corrente eficaz ou seja ela corrente média. Beleza? Então, sempre a gente tem uma diminuição nessas correntes, conforme a gente tem o aumento aqui da nossa angulação, tá? Uma pergunta que ninguém fez, já que ninguém fez, eu vou fazer para vocês. Aqui eu estou mostrando para vocês nas chaves que existe corrente média e corrente eficaz nas chaves, certo? E aqui, na carga, eu falei que não existe corrente média. Será que eu me equivoquei em colocar essa corrente média aqui para a chave? O que vocês acham? Será que eu estou loucaço por ter colocado essa corrente média aqui? O que muda de a chave ter corrente média e a carga não ter corrente média? O que vocês acham? Vocês podem falar que eu estou loucaço, sem problemas. Ia perguntar isso. Agora ia perguntar. Juro. Boa. Só para comprar a chave. Não entendi, mas tudo bem. Por causa que o chaveamento usa corrente, mas na carga não é o caso. Não, Kevin. Que eu tenho corrente nas duas, né? Seria porque existe uma corrente de manutenção? Não também, Daniel. Existe, óbvio, isso influencia, mas não é por causa disso. Tá? Não seria esse o caso. Ah, tá. Entendi a sua ideia, Kevin. Vamos ver se eu entendi corretamente. Vamos lá. Aqui, estão vendo esse segundo gráfico, né? Esse segundo gráfico é o gráfico das duas chaves juntas, né? Olhem aqui a questão das etapas. A gente tem 4 etapas, certo? Vamos olhar o circuito aqui. Acho que fica mais fácil. Semiciclo positivo. Por onde que a corrente vai passar? Ela vai passar pelo T1 e não passa pelo T2. Semiciclo negativo. Por onde que a corrente passa? Pelo T2 e não passa pelo T1. A minha carga
tem uma corrente CA passando nela, obrigatoriamente, certo? Uma corrente e uma tensão CA. Sobre as chaves, a gente tem uma corrente CA passando na chave? Ou sobre T1 é uma corrente sempre positiva e sobre T2 é uma corrente sempre negativa? Tan, tan, tan. Olha que mágico. Então, essa parte de cima aqui, que a gente está vendo no gráfico, seria relacionado apenas a T1. E a parte de baixo relacionada apenas a T2. Então, por isso que nas chaves a gente tem ali corrente média, porque dá para calcular a corrente média, né? Porque no caso, a gente numa das chaves só vai ter a parte positiva da corrente passando e na outra chave a gente só vai ter a parte negativa da corrente passando. Então, dá para calcular valor médio, sendo que na T1 vai aparecer isso aqui, 0,0000, isso aqui, 0,000. Na T2 vai aparecer 0 até aqui essa crista aqui, 0 até a próxima crista. Então tem um valor só positivo, só negativo. Por isso que dá para calcular a corrente média sobre as chaves. Beleza? E não dá para calcular a corrente média sobre a carga. Porque sobre a carga, a média da senoide é sempre 0. Só que nas chaves eu não tenho essa característica. Beleza? Foi nesse sentido que você quis dizer, né, Kevin? Ou não foi? Será que eu entendi corretamente? Basicamente, beleza. Essa é a ideia mesmo. Boa. Então, beleza. Agora, uma outra coisa importante aqui a colocarmos nesses nossos gradadores é a questão das harmônicas, né? Esse é basicamente o problema de um gradador, harmônica, né? Ele vai acabar gerando harmônica na rede, né? Ele vai acabar gerando harmônicas e corrente, né? E o problema dessas harmônicas é que elas vão necessariamente ser introduzidas na nossa rede, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado aí com a utilização desses elementos. As harmônicas elas não vão aparecer apenas na carga, mas a gente pode acabar colocando harmônica na própria rede elétrica, na própria entrada, né? Ou seja, na própria fonte. Né? E as harmônicas aí de alta frequência podem gerar várias perturbações no fim das contas, né? Isso, obviamente, vocês sabem, né? Mas aqui o importante é falar que o gradador acaba gerando harmônica, esse chaveamento que a gente coloca acaba gerando harmônicas. Isso depende sempre do ângulo de angulação, né? Quanto maior o ângulo, mais harmônica a gente acaba gerando, ou mais distorção a gente pode acabar gerando, né? Quanto menor o ângulo de disparo, né, menos harmônica a gente acaba gerando. E essa questão das harmônicas sempre será o problema do nosso gradador, né? Aí também, Thiago, voltando àquela pergunta que você fez lá atrás, em questão de controle, quando a gente faz o gradador ali com o DIC e com o TRIAC, né, diferente de fazer o gradador aqui com os tiristores, a gente consegue reduzir um pouco isso, né? Então, tem esse ponto também, né, que eu até não tinha comentado lá atrás, que é a questão da harmônica, né? Com o tiristor ou com os tiristores acabam aparecendo um pouco mais de harmônicas do que com o DIAC e o TRIAC, né? Quando a gente faz aquela estrutura com o DIAC e TRIAC. Então, isso também é uma vantagem de usar mais componentes, né? Óbvio, eu vou gastar mais, vai ser mais caro,
Mas eu tenho essa diminuição também. Beleza? Tem, né? E aqui, né? Como eu já falei, mas volto a repetir, toda vez que a gente sai do zero, ou seja, se eu fizer um chaveamento em 1 grau, já começa a aparecer algum nível de harmônica. É baixo, mas aparece, né? Então, quanto maior o grau de angulação, maior o nível de harmônica. Aqui, para ficar visual para a gente, né? É a harmonização, né? Do nosso sistema. O quanto que cada harmônica influencia para a corrente de saída, dependendo do grau de angulação de chaveamento. Tá? Também, mais uma vez, não farei aqui a dedução, porque isso envolveria a gente fazer uma série de Fourier para deduzir isso aqui. Tá? Depois eu coloco o material para vocês lá com a dedução completa, caso vocês se interessem, né? Mas basicamente aqui a gente monta a série de Fourier e consegue gerar a dedução bonitinha desse sistema, tá? Então aqui, basicamente para a gente olhar, né? Esse valor de 0 a 1 também é questão percentual, né? De geração, sendo 1 100%, né? Sendo o valor máximo que a gente conseguiria gerar, beleza? Vejam que para 0 graus, né? Tudo vem da frequência principal, então essa primeira frequência aqui é a nossa principal, e nada vem dessas outras frequências que estão aqui embaixo, né? No caso, não foi colocado aqui, depois eu ajusto isso, essa primeira onda aqui, que é a onda principal, digamos assim, né? Seria a nossa frequência principal, né? No caso, a frequência ideal. Essa segunda onda aqui é a nossa terceira harmônica, né? N3. Essa aqui, que está aqui, ó, meu mouse, não sei se vocês enxergam aqui, mas essa aqui é N5. E essa outra aqui que dá umas encostadas aqui no zero, ela é a N7, tá? Então, primeira, terceira, quinta e sétima. Depois da sétima, né, a gente ainda tem algumas amplitudes aqui, mas ela começa a se comportar parecido com essa 7 aqui. Então, às vezes, não vale a pena ir além disso, tá? Porque daí a influência dela é relativamente baixa. Vejam que até aqui a 5 e a 7, elas influenciam no máximo com uns 12, 13% do valor. Né? Se eu pegar 9, 11, 13, vai estar ali com 2, 3% do valor. Pode ser que não seja mais tão influente assim. Né? Mas, em todo caso, ela pode acabar gerando algum tipo de distúrbio. Né? Mas só para ficar mais visível aqui. Tô confuso. Defina harmônica, por favor. Lembra que toda frequência fundamental, toda frequência principal, ela pode gerar harmônicas que são as outras frequências, né, acima dela. Então, por exemplo, eu posso falar que eu tenho 60 Hz, eu vou ter lá uma harmônica de 120, 240, 360, ou seja, são frequências que são, entre aspas, múltiplos daquela frequência fundamental. A minha frequência fundamental ela vai ter um pico de amplitude e as harmônicas elas vão tendo picos menores, mas é a composição do sinal em si. Né? Então, o chaveamento e tudo mais pode acabar gerando essas harmônicas. Então, vamos dizer que seriam frequências parasitas dentro do teu sistema, né, que você precisa, entre aspas, retirar, né, que você não quer que elas estejam ali, mas elas são necessariamente geradas. Aula de sinais e sistemas, exatamente, Tiagão. Isso aí é lá de sinais e sistemas. Não sei se você já fez sinais e sistemas ou não, mas isso aí tá lá dentro, né? Basicamente são
são frequências que estão embutidas, entre aspas, dentro da nossa frequência fundamental. Quando eu falo aqui da frequência ideal, da primeira frequência, ou dessa frequência fundamental aqui, é a frequência do nosso sistema propriamente dito, tá? Então, vou chutar aqui 60 Hz. As harmônicas vão ser outras frequências acima de 60 Hz, múltiplas dela, que também vão acabar aparecendo. Ok? Então, se eu for fazer um espectro de frequência no sistema, deveria ter só 60 Hz, mas não vai ter. Vai ter 60, 120, 240, 360, 480. Então, vai ter várias outras frequências aparecendo ali. Todas essas frequências extras que aparecem são as nossas harmônicas. E uma explicação de harmônica em 3 minutos. Eu condensei, eu acho que 3 aulas de sinais e sistemas em 3 minutos. Não sei se ficou muito claro, mas é mais ou menos isso aí. Vai por essa linha. Não só você. Mas é importante. Beleza? Não, tá louco. Não. Os caras também. Como você interpretou o gráfico? Então, vamos lá. Voltando aqui. Questão do gráfico. O que a gente tem aqui dentro do gráfico, né? Essa primeira linha aqui, ó, essa linha que tem essa amplitude maior, ela está relacionada à frequência fundamental, beleza? Nossa frequência ideal, nossa primeira frequência, que é justamente a frequência da nossa fonte de entrada, tá? Como que a gente interpreta essa primeira onda? Esse valor da onda é quanto que essa frequência influencia na frequência total que eu vou ter. Ou seja, vamos lá. Se eu pegar uma angulação de 0 graus, ou seja, se eu fizer um chaveamento lá nesse gradador em 0 graus, 100% da corrente na carga vai surgir da nossa frequência fundamental. E 0% vai surgir das harmônicas, porque eu não vou ter harmônica chaveando a 0 graus. Beleza? Essa é a ideia. Então, se eu chaveio a 0 graus, quer dizer que eu não estou chaveando. Consecutivamente, eu não tenho harmônica. Consecutivamente, toda a energia, toda a corrente que vai aparecer na nossa carga vai ser em função da frequência principal. Beleza? Vou pegar aqui, por exemplo, 70 graus. Tá? Se a gente chavear o sistema em 70 graus, quer dizer que vai aparecer na nossa saída isso aqui. Ou seja, eu estou chaveando o sistema. Eu estou fazendo com que nem toda a energia da entrada apareça sobre a carga. Tá? Então, em 70 graus, quando a gente chavear em 70 graus, vai começar a aparecer harmônica. Dessas harmônicas, o que a gente vai ter? Da nossa frequência fundamental, na nossa frequência principal, basicamente ela vai gerar cerca aqui de 75% da corrente na carga. Então, 75% da corrente na carga vem da nossa harmônica principal aqui, ou da nossa frequência principal. 20%, aqui um pouco mais, 22%, 23%, vai vir da frequência da terceira harmônica. Aproximadamente aqui, 12% vai vir da quinta harmônica. E mais, sei lá, 7% vai vir da sétima harmônica. Então, aqui é a composição das correntes. Entenda isso aqui como a composição das correntes. Então, cada grau de angulação de disparo vai fazer com que eu tenha menos influência da corrente, ou melhor, da frequência principal, da frequência fundamental, e tenha mais influência das frequências harmônicas. Então, é basicamente isso que esse gráfico está mostrando para a gente.
Beleza? Como que cada frequência influencia a corrente de saída. Beleza? Você já mandou um entendi aí, mas é mais ou menos essa a ideia. A influência delas. Por favor, não coloque ele na prova. Calma, eu já vou fazer um exemplo aqui. É agora? Ó, é agora. Já vamos fazer um exemplo ali para entender. Vocês vão ver que não é complexo, não. Quer dizer, inicialmente, óbvio, não é tão simples de entender o gráfico, mas de usar ele não é tão absurdo, tá? Prova deve ser monstro. Deve. Nada, que isso? Quando que eu fiz uma prova difícil? Nunca. Tá, desculpa, galera. Peço perdão aí pra vocês. Não, mentira, eu já fiz umas provas cabulosas. Mas ultimamente tá fácil. Subs de embarcado, mano. A substitutiva de embarcado era cabulosa. Isso eu concordo totalmente com vocês. Sempre. Que continue assim, amém. Não, tá tetinha, tá louco? Ultimamente tá muito fácil. Nossa, nunca foi tão fácil. Tá, parei, galera. Parei. O que eu tava falando aqui mesmo? Vai dar aula de sistemas embarcados semestre que vem? Cara, não faço ideia. Eu acho que não, cara. Porque a gente recebeu a prévia dos horários, não tinha lá. Não, mentira, tem uma matéria que tá sem nome lá. Talvez seja. Então não forma. Pare. Claro que forma, Pé. Se eu não der aula, principalmente. Tá louco? Daí você vai aprender alguma coisa. Zoeira, zoeira. Mas não sei, mas eu tô... Pra semestre que vem, eu tô com um monte de aula de prog, cara. De novo. Não sei porquê, mas tudo bem. Vai dar projetos? Acho que não, cara. Eu não lembro qual matéria que eu peguei. Programação avançada? Que eu acho que é para ciência, na real. Aí, programação de computadores, que se eu não me engano é lá para o terceiro período, que é C padrão, que é depois de algoritmos, e PCN. E daí tem uma disciplina lá que tá sem nome, que eu acho que é embarcados. Não seja assim, Tiago. Acho que é isso. Pode mudar, sempre muda, galera. Em todo caso, semestre que vem vocês descobrem. Boa, vamos continuando aqui, beleza? Mais uma pergunta aqui sobre o gráfico, galera. Depois eu vou anotar aqui N1, N3, N5 e N7 para ficar mais fácil de visualizar. Acabei esquecendo de anotar isso aqui. Mas depois eu anoto para facilitar. Depois eu vejo. Seja assim. Vamos fazer um exemplo aqui então, para ver se facilita, tá? Então, olha lá. Calcular a corrente da primeira, terceira e quinta harmônica para um IO igual a 30 ampere com ângulo de disparo de 0 graus. Três malucos um gênio, veria algumas mais. Sacanagem, hein, galera. Então, vamos aqui, ó. Calcular a corrente da primária, terceira e quinta harmônica, da primeira, terceira e quinta, para um IO de 30 graus com ângulo de disparo de 0. Beleza?
Só que não precisamos de tanta nota nesse primeiro. O primeiro salvou. Pare, o primeiro é tão complicado quanto esse. Vocês estavam chorando igual, galera. Quer dizer, não sei, eu acho. Eu acho tão complicado quanto. Minha humilde opinião. Ninguém falou o contrário, tô chorando. Não, choro é livre, essa é a realidade da vida. Tem que ser. Nunca critiquei. Ah, não, pera. Deixa eu abrir o Word aqui. Dessa vez a mãe tá em casa para ver. Ai, ai, boa. Imagina o dia da prova. Sacanagem. Sacanagem, sacanagem. Vamos lá. Sair da prova e por colo dela. Ai, ai. Esta piazada. Então, beleza. Exemplo 1 aqui. Vamos lá. Então, calcular a corrente da primeira, terceira e quinta harmônica para um IO de 30 A com ângulo de disparo de 0 graus. Chorar em posição fetal. Isso só se for no chuveiro, cara. Daí... Então, como que a gente vai calcular isso aqui, ó? Como que a gente vai fazer para fazer esse cálculo? Basicamente, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui uma corrente. Vamos lá, se o computador ajudar. Vou colocar uma IN1, beleza? O que é essa IN1? Essa IN1 é a corrente da primeira harmônica, beleza? Então, IN1 vai ser a corrente da primeira harmônica. O que é a corrente da primeira harmônica? Ela vai ser igual ao valor que está na tabela, ok? Então, vou colocar aqui um V. V não, que vai confundir com tensão. Então, eu vou colocar aqui uma constante, beleza? Um C aqui. Tá? Então, ela vai ser igual a essa constante que está na tabela, multiplicada pela nossa corrente de saída. Ou seja, pelo nosso IO. Tá certo? Então, a corrente aqui da primeira harmônica nada mais é do que a constante da tabela ou do gráfico, né? Estaria muito mais correto, vezes a corrente de saída. Então, no caso aqui da primeira harmônica, dessa nossa IN1, eu vou ter que a nossa constante é 1, certo? Então, para 0 graus, a constante é 1. E a nossa corrente de saída é igual a 30 ampere. Então, eu vou ter que a nossa IN1 vai ser igual a 30 ampere. Então, basicamente, o que a gente está falando aqui? Que dos 30 ampere que a gente tem na saída sobre a carga, 30 ampere vem da primeira harmônica. Ou seja, da nossa frequência fundamental. Então, ok? Então, desses 30, 30 vem daqui. Ou seja, 100% vem daqui. Tá? Vamos calcular a terceira e a quinta. Vai ser a mesma ideia, tá? Então, a terceira eu vou chamar de IN3, que é a corrente da terceira harmônica, vai ser a constante multiplicado pelo nosso IO. A constante para a terceira harmônica aqui é 0. Então, basicamente, eu vou ter 0 vezes 30, que vai resultar em 0 ampere. Beleza? Então, corrente da terceira harmônica
vai ser 0 ampere. E a corrente da quinta harmônica, que vai ser um IN5, mesma coisa, C vezes IO. O C é a nossa constante, que é 0, ou seja, a corrente da harmônica 5 é 0. E, basicamente, essa é a distribuição de correntes em função das nossas frequências, tá? Então, dos 30 amperes na saída, 30 amperes vem da frequência fundamental, 0 vem da IN3 e 0 vem da IN5, ou seja, a gente não tem harmônicas quando a gente está chaveando a 0 graus, porque a gente não está chaveando. Esta é a realidade. Beleza? Sempre somamos essas daí para ver a eficiência? Não, Nicolas. A gente não pode somar porque IN1 vai ter uma frequência, por exemplo, 60 Hz. IN3 vai ter outra frequência, 120. IN5 vai ter outra frequência, 240. Por serem frequências diferentes, a gente não pode simplesmente pegar e somar os picos, né? Porque o que a gente está achando aqui seria ou o valor eficaz ou o valor de pico delas. Então a gente não pode simplesmente somar, sendo que elas são frequências distintas, tá? Até porque para a gente calcular a eficiência dessa estrutura, a gente simplesmente teria que retirar o quanto de tensão a gente perde nas nossas chaves. Só isso. Então, retirando o quanto de tensão a gente perde na chave, a gente tem eficiência. Tá? Aqui é uma outra questão, não é necessariamente questão de eficiência que a gente está olhando agora. A gente está vendo questão de distúrbio da rede. Beleza? Não tem necessariamente a ver com eficiência. O nosso sistema ele pode ser eficiente e pode ser altamente pode gerar altos distúrbios na rede. Assim como ele pode ser pouco eficiente e não gerar distúrbio na rede. São coisas distintas. Beleza? Eficiência, basicamente, se você pegar o pico da entrada com o pico da saída, você sabe qual que é a eficiência do sistema. Pronto. Né? Essa seria a questão de eficiência. Aqui é distúrbio propriamente dito. Beleza? Ok? Fez sentido? Não fez sentido? Boa. Então tá. Tanto agora, só para você ver, ó. Vamos fazer mais um aqui. Esse aí foi, obviamente, fácil, né? Simplão. Vamos fazer a mesma coisa, só que agora para um disparo de 50 graus. Só para você ver que quando a gente fizer, se você somar, não vai dar os 30 aqui. Tá? Então, ó, mesma ideia, calcular a primeira, terceira e quinta harmônica por uma corrente de 30 ampere, só que com um ângulo de disparo de 50 graus agora. Tá? Então, eu vou copiar o enunciado ali. Beleza. Aqui o exemplo 2, tá? Então, a mesma coisa, ó. Calcular a corrente da primeira, terceira e quinta harmônica por IO de 30 ampere com ângulo de disparo de 50, tá? Então, a gente vai fazer esses mesmos cálculos aqui, tá? Sempre corrente da harmônica vai ser a constante vezes a corrente da saída, tá? Então, para a primeira harmônica aqui, a nossa corrente de saída continua sendo 30 ampere, mas agora essa nossa constante muda. Então, vamos ver aqui, ó. Para 50 graus, a gente vai ter quase 0,9. Beleza? Então, praticamente 0,9 aqui. Vou dar um zoomzinho. Na verdade, se vocês concordarem comigo, ó, eu vou usar 0,9 exato aqui, tá? E parece que ele tá perfeitinho aqui. Beleza? Então, vou usar uma constante aqui de 0,9 ao invés de usar a constante de 1. Beleza? Então, a gente vai ter 30 vezes 0,9, que vai dar 27, se eu não me engano. 0,9 vezes 30, 27, isso mesmo. Então, aqui, 27 ampere. Sempre usa a primeira, terceira e quinta. É o mais comum,
Dá para ir até a sétima, né, que ainda tem uma influência, digamos assim, relativamente grande no sinal, daria para ir até a sétima, mas para a grande maioria dos casos, ou para a grande maioria das análises, não passa da sétima. Daí é um pouco mais difícil porque gera menos influência, né? Mas o mais comum seria olhar a primeira, terceira, quinta e sétima. Até a sétima. Depois da sétima dá para olhar, mas é bem mais baixo. Beleza? Boa. Daí para a sétima é a mesma coisa, né? Vai ser N7 aqui, que multiplica uma constante. Né? Então não. Opa, aqui eu deixei N3. Então não tem diferença, né? Mas acho que, em todo caso, indo até a sétima está suficiente. Tá, então calculamos aqui para N1 para esse segundo exemplo. Agora vamos calcular N3 aqui para esse segundo exemplo. Então, temos aqui 50 graus. Então, a N3 é essa onda aqui, ó. Esta senoide aqui. Essa aqui tem a segunda maior amplitude. Então, essa N3 aqui, essa terceira harmônica, essa terceira harmônica aqui em 50 graus, ela está um pouquinho acima do 2. Confere? Então, vou usar 0,21 aqui para ela, só porque ela está um pouquinho acima do 2. Tá? Então, vou usar aqui a constante 0,21. Então, vou fazer 30 multiplicado por 0,21, que vai dar 6,3. Aí, Nicolas, já vem a tua questão. Se a gente somar esses dois caras aqui, já vai dar 33,3, sendo que a gente ainda vai calcular mais esse maluco aqui de baixo, que vai dar mais uma corrente. Então não dá para simplesmente pegar aqui e somar todo mundo para dizer que eu vou achar 30 amperes, que a gente não vai. Beleza? Você pode pensar, putz, eu fiz errado aqui, alguma coisa assim. Não, não dá para somar. Beleza? Mesma coisa, lembra lá de circuitos elétricos? Quando a gente tinha os fasores. Se eu pego um fasor que está deslocado do outro, eu posso somar as amplitudes? Eu tenho um vetor apontando para cá e um para cá. Eu posso somar as amplitudes e falar que a amplitude total é a soma dos dois? Não. Aqui é a mesma coisa. Por quê? Eu tenho 3 frequências de diferença. São 3 fasores diferentes. Então a gente não pode simplesmente pegar o valor da amplitude e somar e falar que vai dar 30 graus. Eu teria que fasorear todo mundo em frequência diferente para daí chegar naquele valor ali. Beleza? Lembre disso. Isso aqui é uma frequência, isso aqui é outra frequência distinta e esse aqui vai ser outra frequência diferente ainda. É somatória de frequências. Então, somando todas as frequências, me gera um sinal, tá? Então, este é o caso. Beleza, bacana. Agora, essa N5 aqui. A N5 é essa amplitude aqui, ó, que está mais alta dela, desce e vem aqui, ó, essa amplitude aqui. Então, em 50 graus de angulação, ela está aqui, ó. É bem esse ponto aqui. Então, vou dizer que ela está meio que no 0,6 ali, tá? Tô tirando de olho aqui, tá, pessoal? Tô pegando um valor meio de olho aqui. Então, tá um pouquinho acima da metade, eu vou dizer que ela é 0,6, tá? Vamos pegar aqui como 0,06. Então, 30 vezes 0,06 vai gerar 1,8. Então, a gente teria 1,8 ampere proveniente dessa harmônica. E daí, conforme a gente for calculando as demais frequências, a gente vai acabar encontrando, ou poderia acabar encontrando todas, né? Só que daí esse valor vai diminuindo cada vez mais, né? Até chegar num valor que seja lá meio irrisório
para a somatória das correntes, né? 0,001. Então, até 7, ok, mas que isso talvez não faça muito sentido. Beleza? Viu? Falei para vocês que era de boas. Vocês aí desesperados. Só pedir para fazer sozinho que ferrou. Sim, Sintra, vou posteriormente eu coloco aqui os N's para ficar mais fácil de visualizar, tá? Eu acho que eu vou até colocar em cores diferentes aqui, cada uma das linhas, que daí eu coloco do lado ou embaixo aqui, tipo N1 tal cor, N3 tal cor, daí fica mais fácil de visualizar. Beleza? Então acho que eu vou mudar a cor aqui das linhas, daí eu coloco uma legenda aqui embaixo. Tá? Porque eu estava pensando em colocar os N's aqui do lado, mas talvez não fique tão simples de ver. Então acho que eu vou colocar em cor aqui e daí vai ficar mais fácil, tá? Não sei que o maluco seja daltônico. Daí não tem muito o que fazer, né? Infelizmente. Eu tentei ajudar. Fica mesmo, ajuda. Só não lembrei de ser entregue. Tá? Coloca a referência nos eixos. Mas tem. Aqui é o grau e aqui é ganho, né? Não tem unidade. Esse cara não tem unidade. E aqui é em grau mesmo. É angulação em grau. Por isso que o eixo Y você pode olhar e falar, putz, mas não tem. Daria para colocar, por exemplo, percentual, né? Só que daí trocaria a escala aqui de 0 a 100, tá? Então, isso aqui é relacional, né? Como se fosse um ganho propriamente dito, sem unidade. E aqui a unidade do eixo Y é graus mesmo. Beleza? Tá, então. Pera lá. Quanto mais harmônicas, pior o retorno da corrente. Basicamente. Porque daí o que que acontece, né? Vai acontecer que a tua corrente ela não vai ser da frequência principal, da frequência fundamental, e vai ser das demais harmônicas, né? Isso vai fazer com que as harmônicas elas sejam mais influentes no teu sistema. Né? Então, quanto mais harmônico, quanto maior a amplitude do valor na harmônica, ao invés do valor principal, pior. Né? Então, quanto mais próximo, digamos assim, quanto mais próximo for esse valor desse, pior é. Né? Quanto mais longe eles estiverem, melhor. Porque daí a gente está falando que quem mais gera energia é a harmônica do que a frequência fundamental. Ou seja, tipo, o teu sistema ele depende da harmônica para funcionar. O que não é bom, porque você não quer ter harmônica, basicamente. Essa é a ideia. Esta é a ideia. Sim, a harmônica sempre vai ser a frequência mais alta em função da tua frequência fundamental. Tipo, pegue a frequência de rede mesmo, 60 Hz. Todas as harmônicas vão estar acima de 60 Hz, não tem uma harmônica que está abaixo de 60. Então, sempre as frequências das harmônicas são mais altas do que a tua frequência fundamental. Quando a gente fala frequência fundamental, a tua frequência padrão, digamos assim, né? Frequência de rede é fundamental é 60 Hz. Aí vou fazer um chaveamento. A tua frequência fundamental vai ser a frequência de chaveamento e vão ter as harmônicas deste chaveamento. Beleza?
Isso, sempre múltiplos. Você vai sempre gerando os múltiplos da tua frequência. Deixa eu só anotar aqui de colorir esse cara. Colorir gráfico. Beleza, anotado. Então, ok. Então, só alegria. Tá. Então, esses dois exemplos aqui só para mostrar aqui para vocês a questão das harmônicas e da influência delas, tá? Mais uma vez, aproveitando a pergunta que foi feita ali atrás, que eu não lembro quem perguntou, sinceramente. Acho que foi o Nicolas. Isso aqui, essas harmônicas, elas não estão relacionadas necessariamente à eficiência do nosso sistema, né? É com a qualidade dele, tá? Então eu posso ter ali uma eficiência alta em relação à tensão eficaz, corrente eficaz, né? Ele ser altamente eficiente, mas ele não pode ter necessariamente uma qualidade, tá? Então isso aqui, quando a gente olha para essa questão de harmônica, quando a gente olha para um gráfico desse, a gente está vendo questão de qualidade do nosso sinal em si, né? E quanto que ele vai gerar de influência na rede, tá? Então, não necessariamente estamos falando aqui de eficiência propriamente dita, como a gente falou dos outros circuitos, tá? Idealmente falando, a eficiência desse cara aqui é 100%, né? Porque as chaves ideais, teoricamente, vão fazer com que eu tenha passagem total de energia para a nossa carga, tá? Então, idealmente falando, a eficiência dele é de 100%. Na prática, a gente vai retirar a tensão que fica sobre o nosso tiristor quando ele está conduzindo e, a partir disso, a gente acha a nossa eficiência, beleza? Ou seja, basicamente, tirar a tensão do tiristor da tensão de pico que deveria existir no nosso sistema, né? Daí VO por VI, eficiência. Então, nada demais. Então, sempre olhar para isso aqui para definir eficiência. Beleza? Agora aqui temos um terceiro exemplo. Vamos lá, né? Para uma carga de 10 ohms em um VI de 110, definir qual o valor de VO e de IO considerando um gradador com ângulo de disparo de 90 graus. Beleza? Então, considerando aqui que a gente tem um gradador que vai disparar em 90 graus, carga de 10 ohms e tensão de entrada de 110, qual que vai ser o VO e qual que vai ser o IO. Beleza? Então, vamos lá fazer este terceiro exemplo aqui. Então, exemplo 3. Deixa eu copiar ele aqui. Beleza, bacana. Agora, deixa eu copiar as fórmulas ali também. E boa. Beleza. Professor, que vai ser o trabalho desse bimestre, pois já está acabando o bimestre? Boa pergunta. Eu vou passar para vocês agora, hoje, depois desse aqui, uma atividade para vocês fazerem. Ok? Que vai valer mais um percentual da nota. Então, vocês já tiveram uma atividade que vocês entregaram sobre a questão dos chaveamentos, lá dos CCCA, certo? Vai ter uma hoje
sobre o gradador. Isso, entregamos. Eu não sei se a carinha triste foi uma... Ninguém esqueceu de entregar. Ah, tá. Entendi. Foi uma... Entendi agora. Claro. Boa. Ainda bem que valia pouco. Super entreguei. Boa, galera. Isso aí. É bom que é menos coisa para eu corrigir, né? Ai, maldade. Porém, verdade. Mas tudo bem. Então, vou passar mais uma hoje. Valendo mais um pitaco. Aí, semana que vem, eu vou passar mais uma. Que daí vai valer um pitaco maior. Que daí é um projetinho menor. Para a gente fazer um dimmer. Que daí a gente vai entrar na parte de componente e na parte de como controlar os componentes, daí a gente vai fazer vai projetar um dimmer. Beleza? Então, o projeto do bimestre vai ser o projeto de um dimmer. Tá? Então, vocês vão ter as duas atividades a que eu passei a outra vez e a que eu vou passar hoje, mais esse mini projeto. Daí isso vai compor a nota de atividades mais a prova. Ai, ai. É mais ou menos isso aí. Vai nessa linha aí mesmo. Thiago sonha. Pai, vocês estão quase tudo passado já, galera. Ou não? Não? Devia. Porra. Sacanagem. Confio em vocês, galera. Lembrem, é 94 pessoas na disciplina. Eu não sei como vocês estão, para falar a real. Tipo, especificamente, assim, tipo, como cada um tá. É muita gente. Mas eu confio que vai dar boa. Confio em vocês. Alguém tem que confiar. Exato, eu confio em vocês. Se vocês não confiam em vocês, mas eu confio em vocês, galera. Lembrem-se disso. Eu sempre confiarei em vocês, em vossas pessoas. Dessa vez tem que dar boa. Passar metade é lucro, exatamente. É metade que vem para aula. Olha só. Tá bom? Não, brincadeira. Tem a galera que assiste posteriormente as coças. Eu não, cara. Jamais faria isso. Sou uma pessoa tão legal. Só que não. Então, beleza. Vamos lá. Então, o que iremos fazer aqui? Basicamente, né? Vamos... Esqueci do dia depois, não entendo. Meu Deus. Caralho, galera. Vocês falando isso, eu fico preocupado, juro. Dá um mini pavor no meu coração. Que era para vocês entenderem alguma coisa. Vocês não estão entendendo nada, vocês me avisem. Eu tenho que mudar a aula, né, minha gente? E a D tá difícil mesmo. A gente bota no YouTube para rodar mais rápido. Ah, isso é bom. Coloca o vezes 2 lá, fica uma alegria que só. É até mais legal. Demora metade do tempo. Tem um dia que dá um nome, vai entendendo, né? Isso faz parte do aprendizado, infelizmente, mas é melhor do que falar que não entendeu nada.
Pelo menos você dá aula, não falta. Eu vou entender isso aí como uma indireta não a mim, mas tudo bem. Isso ajuda. A gente tenta, né? Ó, eu respondo as perguntas que vocês fazem de alguma coisa, vai dizer que não. Pelo menos eu tento. Mas aí tem que ver 2 vezes. É importante é palavra, né, cara? Se não tiver, lascou, né? Precisa pedir desculpa, cara. Tá de boaça. Mas mais uma vez, isso eu acho que eu já conversei até com a turma de vocês e tal. Ter a aula gravada acho que ajuda bastante, né? Para poder rever e tudo mais. E essa é a vantagem, né? Ter a gravação. Presencial não tinha, né? Então, ajuda bastante. Essa é a parte boa, né, cara? Mas beleza, vamos lá. Prof, quando terá aquele negócio de avaliar o semestre? Ótima pergunta, Nicolas. E não faço ideia, cara. Ninguém falou. Era a DOC, né? Infelizmente não foi falado nada sobre. Então eu realmente não sei. Pedir aumento para você, boa. Aceito. Nada prova quando você lembra que o prof falou algo na aula e não sabe o quê. Ah, isso ajuda um monte, né? Fora que dá para acelerar no YouTube. Essa é a melhor parte. Não dá para gravar aula mesmo sendo presencial? Tá, até dá, né? Mas eu acho que a gente nunca pensou nisso. Essa é a questão. Nunca pensamos nisso. O... Na real que uma vez eu tinha pensado em gravar de embarcados. E teve, acho que até é o Thiago e o Philips que estão aí, que começaram a gravar. Depois o Philips até me passou os vídeos e tal, mas eu nunca subi. Mas era, até tinha pensado nisso anteriormente. Já antes de começar a dar esses rolos, mas tipo, nunca me mexi para fazer, sabe? Ah, preciso, não sei o que, tal, tal. Mas talvez mesmo depois que voltar, ver alguma forma de fazer isso, né? Ter a gravação, algo do gênero. Eu não sei como, mas vamos pensar em fazer, né? Mas é uma boa. Mas já pensei sobre isso já. Deve ser após ou perto da última prova. Realmente, a DOC eu acho que deve ser por ali. Eu não sei porque realmente não falaram nada. Na real, não falaram nada nem do ano passado, né? Pelo menos eu não fiquei sabendo. Não sei nem se vocês fizeram ano passado ou não, sinceramente, galera. Porque, tipo, eu não recebi nada. Então, se vocês fizeram, foi bem útil. Eles faziam um pera e criança rica. Boa. Vocês fizeram no passado? Não fizeram. Só por desencargo de consciência. Eu nem lembro. Certeza, né? Boa. Agora tem tudo no YouTube lá, Pia. Pode jogar essas aí fora, porque essas aqui fica bem melhor, acho, do que as que você fez com o celular aquela vez, né? Nem sei se ficou boa, áudio bom e coisa. Essas aqui acho que fica bem melhor. Eu tenho as de embarcados, tudo gravado lá. Ah, alegria. Beleza, vamos voltando aqui, galera. Já desfoquei um monte. Seguinte, olha lá. Aqui, então, esse terceiro exemplo, ele pede para que a gente defina VO e IO, né? Considerando aqui o ângulo de disparo de 90 graus, sendo que a gente tem uma carga de 10 ohms e um VI de 110, beleza? No caso aqui, o VI eficaz, né? Então,
utilizamos aqui VI eficaz para calcular VO e IO eficaz. Beleza? Então, a gente não vai colocar aqui o VI de pico, né? Se a gente tivesse VI de pico, a gente trocaria para VI eficaz aqui, tá? E a questão das angulações, como eu falei para vocês, aqui a gente vai usar as angulações de forma direta, pode usar elas de forma direta, beleza? Não precisa usar elas em radiano, tá? Então, aqui se a gente for substituir, né, a fórmula do VO vai ficar 110, a gente vai colocar aqui o 90, 180, 90, 180. Beleza? E aí, calcular isso aqui, a gente acha o nosso VO. O IO, mesma coisa, né? Aqui a gente substitui o valor de VO daí, tá? Que a gente encontraria calculando o VO. Então, primeiro tem que calcular VO para depois calcular IO. Opa. Aí, que mesma coisa, podemos substituir pelas angulações. R é aqui a nossa resistência, vale 10, né? 180 menos 90. Seno de não 290, né? 2 vezes 90. E é isso. Beleza? Então, calculando aqui os nossos valores, né? Substituindo e calculando, a gente encontraria VO e IO. Né? Basicamente, o nosso VO, ele depende da tensão de entrada e do ângulo. Né? Obviamente que o π aqui também influencia, né? Mas basicamente vai depender da nossa tensão de entrada e do nosso ângulo. Isso que vai gerar modificação no VO. E aqui no IO, mesma coisa. O VO que vai gerar alguma relação com o R e com o ângulo de disparo. Tá? Então, basicamente, são esses os itens que influenciam, né? Resistência, tensão e ângulo de disparo. Outras informações que estivessem aqui no enunciado, digamos assim, não serviriam, não que não serviriam para nada, mas provavelmente estariam aqui para confundir a gente, né? Então, sempre lembrem que aqui para o gradador, importante é tensão de entrada, ângulo de disparo e a resistência por causa da nossa corrente. Beleza? Então, seria basicamente isso aí, e daí fazer o cálculo aqui. Tá certo? Já falo sobre isso. Dúvidas, perguntas, questionamentos, meus caros? Nope. Boa. Quando é a recuperação? De cabeça, não sei. Eu já abro o calendário e já te aviso. Deu para entender hoje. Boa. Espero que não só hoje, né? Mas eu aproveito para abrir, Dudu, por causa da prova, que eu nem lembro mais que dia que é. Mas eu acho que a gente tem mais, tipo, 3 aulas, se eu não me engano. Alguma coisa assim. Então, vamos ver. Beleza? Dúvidas, perguntas aí, pessoas? Não, Lucas. Mas você prova a prova. Só que vai valer menos do que bimestre passado. Vamos fazer uma prova mesmo, padrão, e também um mini projeto. Beleza? Então vai ter as duas atividades, o projeto e a prova. Só que daí prova valendo menos. 2, 3 com a de hoje, né? Um grupo de 50, meu senhor. Um grupo de 50. Aí eu posso passar um puta no projeto, eu vou passar
A armadura do Homem de Ferro pra vocês fazerem, se for um projeto de 50 nego. 50 nego pra fazer o projeto. No simulador vai. Fato. No simulador tudo funciona. Então, beleza, pessoas. Então, boa.